Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Você alguma vez na vida já se perguntou qual é o sentido de tudo isso? Pra ser bem sincera, eu nunca parei pra pensar exatamente nisso, mas eu já fiz muitas reflexões na minha vida pensando qual seria o sentido se Deus não existisse. Se a gente for pensar nisso, a nossa vida seria totalmente vazia. Deus, ele foi tão sábio que ele deixou uma missão pra mim e pra você aqui na Terra, para que a nossa vida tivesse propósito. E você sabe qual é essa missão e qual é esse propósito e o porquê você está aqui? A resposta é muito simples. Nós estamos aqui na Terra para servir. Jesus, como ele é o nosso mestre, ele desceu do céu e veio aqui pisar na mesma terra que nós, para poder nos ensinar e nos dar muitos exemplos. E um desses exemplos foi o fato dele vir aqui e se doar pelas pessoas, servir as pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para que eles pudessem celebrar a festa da Páscoa e também Jesus ali instituir algo muito importante, que é a Santa Ceia. Logo quando os discípulos chegaram na casa onde Jesus estava, eles foram dirigidos para um quarto principal onde ali seria realizada a Santa Ceia. Naquele momento, ali naquela casa, não tinha nenhum servo e ninguém que pudesse fazer o trabalho de lavar os pés dos convidados. Então Jesus, ele vendo todo aquele momento meio estranho que estava acontecendo, porque todos os discípulos sabiam que isso tinha que acontecer, mas nenhum deles tomou a iniciativa de pegar o jarro de barro, colocar água e ir lavar os pés dos seus companheiros. Então Jesus, vendo todo esse desconforto, ele simplesmente tirou a sua capa, pegou o jarro de barro, colocou água, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o fato de todos os discípulos estarem ali e eles ficarem completamente complexos e perturbados pelo fato de Jesus, o Filho de Deus, estar ali ajoelhados aos pés deles. Ele foi lavando então os pés de cada um dos discípulos e quando chegou em Pedro ele falou assim: olha, mestre, você não vai lavar os meus pés. Você não vai fazer isso, eu não vou permitir. Então Jesus fala assim: olha, Pedro, você não tá entendendo o que eu tô fazendo, mas logo mais você vai entender. Pedro ainda insistindo nisso tudo, ele falou assim: mestre, você não vai lavar os meus pés. E Jesus falou assim: então, se eu não vou lavar os seus pés, você não pode ser mais meu discípulo. Então Pedro, ele vendo a situação, ele falou assim: olha, Jesus, então, se você quer lavar os meus pés para purificar, lave as minhas mãos e a minha cabeça também. Jesus, então, vendo isso, ele falou assim: olha, Pedro, quem já tomou banho tá completamente limpo, então ele só precisa lavar os pés. E ele continuou dizendo: olha, vocês todos aqui estão limpos, menos uma pessoa. Então Jesus, depois de lavar os pés de todos os discípulos, ele se sentou e ele perguntou para eles: vocês entenderam o que eu fiz aqui? E ele continuou dizendo assim, está em João capítulo 13, a partir do versículo 13, diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Um pouco antes disso acontecer, Jesus, ele também disse algumas coisas sobre o que aconteceria no juízo final. E dentre essas coisas, Jesus, ele falou sobre a necessidade de nós ajudarmos o próximo. Jesus, então, ele começou a contar, a descrever para as pessoas aquilo que ia acontecer. Então ele disse o seguinte: olha, quando o Filho do Homem vier como rei e com todos os seus anjos, ele vai separar as ovelhas das cabras, sendo que as ovelhas ficarão do seu lado direito e as cabras do seu lado esquerdo. Então, para as pessoas que estavam à direita dele, ele falou assim: sejam muito bem-vindos todos os meus filhos. Isso daqui foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me receberam na casa de vocês. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram.
Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então as pessoas que estavam à direita de Deus, de Jesus, elas disseram assim: nós não demos comida para você, nós não demos água para você. Como isso aconteceu então? Então Jesus respondeu: quando vocês fizeram isso aos meus mais humildes servos, vocês estavam fazendo isso a mim. Então a grande pergunta é a seguinte: há quanto tempo você não ajuda ninguém? Jesus, ele deu muitos exemplos na sua vida de como é necessário nós praticarmos boas ações e nós aliviarmos as dores das pessoas que estão ao nosso redor. É claro que as obras não irão nos salvar, porque precisa existir um equilíbrio entre a fé e as obras. Porque a fé é aquilo que você precisa ser salvo, mas você precisa das obras para testificar a sua fé. Em muitos momentos da minha vida em que eu estive ajudando alguém, ou eu estava em algum tipo de missão, ou eu estava fazendo alguma coisa em prol das outras pessoas, foram os momentos mais especiais da minha vida. Quando Jesus, ele deixou a missão para mim e para você de cuidarmos uns dos outros e também anunciarmos o evangelho para todas as pessoas, era porque ele estava querendo fazer com que eu e você nos sentíssemos úteis, que a gente conseguisse trabalhar para fazer uma boa obra e para também nos enriquecer espiritualmente. Quando você ajuda alguém, você acaba se encontrando e você acaba encontrando Jesus. Quando você ajuda alguém, você tem a certeza de que você foi feito para isso, que você foi planejado para ajudar a aliviar a dor das pessoas. O amor de Deus, ele é gigantesco e por isso nós temos que estender isso às pessoas que estão ao nosso redor. Com o fato na mente que o nosso próximo, quando nós ajudamos o próximo, nós estamos ajudando Deus, nós estamos fazendo isso para Deus, para a glória dele. Eu gostaria de ler algo muito importante para você. Na página 372 do livro Libertador diz o seguinte: fui eu que tive fome e sede, fui eu que andei como estrangeiro, enquanto você estava se regalando em sua mesa farta. Eu passava fome em uma choupana. Enquanto você desfrutava todo o conforto da sua luxuosa casa, eu não tinha onde encostar a cabeça. Enquanto você se divertia, eu definhava na prisão. Quando repartia as migalhas do seu pão entre os pobres famintos, ou quando doava aquelas roupas gastas que mal dava para abrigá-los do frio e da geada, você se lembrou que estava dando essas coisas para o Senhor da Glória? Em todos os dias da sua vida, eu estava bem perto de você, na pessoa desses necessitados, mas você não me procurou. Você não quis a minha companhia. Eu não te conheço. Para ser bem sincera, esse trecho mexeu muito comigo. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas que nós temos nesse mundo, as coisas que nós queremos fazer, que nós nos esquecemos que Jesus está muito perto. A gente fala: onde que está Deus? Eu não estou sentindo Deus. Mas você já pensou em procurá-lo nessas pessoas? Você já pensou que muitas vezes a gente pode abrigar pessoas que a gente nem conhece e elas serem anjos e serem o próprio Deus? Eu e o mendigo que passa frio, que passa fome ali na rua, somos tão importantes para Deus, um como o outro. Nós somos iguais. Você não tem diferença de uma pessoa que está marginalizada. Sem dúvidas, as minhas melhores experiências de vida foram enquanto eu estava ajudando alguém. Foi aprendendo, foi conversando e foi compartilhando a vida. Foi entendendo quão grande Deus é. Foi por meio de pessoas que eu nunca imaginaria encontrar se eu tivesse ficado na minha casa, que eu realmente fui entendendo o sentido das coisas. Eu fui entendendo o tamanho do amor de Deus. A lição dessa semana é muito forte, mas ela traz algo muito importante para mim e para você. Servir é a nossa missão. É aquilo que a gente tem que fazer. A nossa vida não tem sentido se não for para fazer isso. E antes de encerrar esse vídeo, eu tenho alguns recadinhos pra você. O primeiro deles é que logo nós estamos chegando a 2.000 inscritos no canal. Eu estou extremamente feliz.
E em comemoração a isso, eu separei vários brindes pra vocês e nós faremos um sorteio lá no Instagram do canal com várias coisas muito legais e livros, DVDs, filmes, bonecos e muitas coisas legais estarão nesse sorteio. Então, pra você não perder nada, segue o Advento 3.0 nas redes sociais, no Instagram. Aqui também tem o meu Instagram pessoal, se você quiser me seguir por lá também. E se você ainda não estudou sua lição pelo blog Escola no Ar, que vai estar ali no seu celular, na sua internet, no seu computador, corre lá, veja um comentário diferente, enriqueça a sua vida espiritual e saiba que Deus vai ficar muito feliz com isso. E também, se você ainda não é inscrito, me ajuda a chegar nos 2000. Vai pra gente crescer, pra honra e glória de Deus. E também, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim saber se vocês estão gostando ou não. Deixe seu comentário também se você quiser falar algo especial. Um grande beijo e até semana que vem.